Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast tem a intenção de falar de questões jurídicas e tecnologia, e é um prazer estar aqui para mais uma edição para tratar não só de um tema muito interessante, pelo menos do meu ponto de vista, mas também com um profissional muito interessante. Sou um pouco suspeito, amigo Marcelo Lau. Como está, Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. Aliás, é um prazer em revê-lo aí. E claro que em algum momento espero revê-lo pessoalmente, porque agora que nós estamos aí distantes do ponto de vista aí físico, graças a Deus a tecnologia pode nos unir aqui e ter esse bate-papo conosco. Então, antes de tudo, Cox, muito obrigado aí pelo convite e fico muito grato aí para poder discutir esse assunto com o público que está presente. Muito legal, Marcelo. Na verdade, uma das coisas que eu mais gosto aqui nessa ideia de podcast e tudo mais é a oportunidade de encontrar e rever pessoas que eu gosto, né? Isso aqui realmente acaba virando um bate-papo, é um formato muito mais informal, né, do que um webinar, uma coisa, né, mais... E é como se fosse um bate-papo mesmo, e essa é uma das coisas mais agradáveis, assim, dentro dessa forma de comunicação que a gente entendeu que faria sentido e que vem tendo uma repercussão muito grande, né? É impressionante. Não sei se pela qualidade do que a gente trata, mas com certeza muito pelos convidados e pelo formato, né? Acho que podcast muita gente gosta, eu particularmente tenho o meu momento específico para ouvir os meus podcasts, porque aí você tem temas variados, e como a gente é apaixonado por tecnologia, né? Tecnologia, e no nosso caso, direito, acaba fazendo parte aqui do nosso bate-papo. Bom, se tem alguém que não conhece Marcelo Lau, vale a pena eu expressar aqui que o Marcelo, para mim, é um dos maiores profissionais na área de segurança cibernética do Brasil. É um profissional que tem um histórico de décadas de atuação, em projetos, eu diria, tanto na vertical da iniciativa privada, ajudando inúmeras organizações, trabalho também colaborativo junto ao próprio governo em ações distintas, seja executivo, seja até em dando opiniões mais técnicas, e um trabalho acadêmico também surpreendente há anos à frente dos MBAs, de alguns MBAs da FIAP, que é a Faculdade de Informática e Administração Paulista, onde eu tive o prazer de conhecê-lo, e desde então a gente está nessa caminhada aí, tentando ajudar um pouco a economia digital, a sociedade digital brasileira, vamos colocar assim, né? Então, o Marcelo é, de fato, para mim, uma das maiores referências, e isso eu constatei aí durante todo o período que eu o conheci, né? Inúmeras vezes acabei falando, eu dou aula na FIAP, e coordenada pelo Marcelo Lau, né? E aí o pessoal fala, Marcelo, ou mesmo junto a clientes, o mercado como um todo. Então, para aqueles que não conhecem, Marcelo Lau é extremamente qualificado aqui. Eu não gosto muito de ficar lendo o currículo e tudo mais. O pessoal começa a ler meu currículo e fala, aí fala dos cursos e tudo mais, dos livros. Aí eu falo, mas vocês sempre esquecem de colocar a coisa mais importante, né? Que eu sou o pai da Manuela e do Pedro. Para mim, este é o principal. Então, acho que isso é só... Papel aceita qualquer coisa, né? Diria o filósofo, né? Então, Marcelo, hoje a gente vai falar de certificação de empresas, portanto, a gente não está falando de certificação para profissionais, certificações de empresas, e depois a gente vai começar a discutir um pouco de certificação de empresas com o viés de privacidade de dados. Mas antes de falar de privacidade de dados, eu gostaria que você, se pudesse, explicasse um pouco mais como funciona, como é que é um processo de certificação de empresa, seja na área de segurança de informação, né, com as ISOs, né, 27001, a família 27000, né, e as demais, né, ou outro tipo de certificação. Você, dentro da sua experiência, como é que você, de uma forma sucinta, colocaria ali como é que funciona um processo de certificação de empresa? Bom, Cotes, eu vou puxar uma coisa muito antiga que eu imagino que seja da sua época. Houve um momento no Provável. Brasil, houve um momento no Brasil que nós tínhamos algo chamado reserva de informática,
e com base nisso, as empresas que queriam, de alguma maneira ou outra, vender algo para fora, elas obrigatoriamente tiveram que submeter a um processo de qualidade total em cima de algo chamado ISO 9000, a família de normas ISO 9000, onde o objetivo era se certificar em cima da 9001, que era o sistema de gestão de qualidade total. E isso abriu portas para muitas empresas aqui no Brasil poderem comercializar junto a empresas do exterior. E nesse molde, o que era a ISO, né? Era simplesmente uma chancela que permitia que outros pudessem entender a mesma língua acerca de um conjunto de parâmetros que podiam ser atendidos, dando o quê? Qualidade total a produtos e a serviços. Aí vocês perguntam, mas o que isso tem a ver com a ISO 27001? Na verdade, quando surgiu a 27001, que é a norma principal hoje da família, que acabou vindo de normas anteriores, ISO 17799, British Standard 7799, nós conseguimos com isso garantir também um sistema de gestão em segurança da informação, que agora, na versão atual, também entra a palavra privacidade. Hoje você consegue, se certificando, demonstrar para um público externo que você atende os mesmos parâmetros relacionados à segurança, independente da língua que nós estamos falando. Inglês, francês, espanhol, alemão ou qualquer outra coisa que possa se imaginar. Nós estamos falando aqui de ISO 27001, mas não se esqueçam que dependendo do país, pode-se levar em consideração outras certificações com base em outros parâmetros ainda relacionados à segurança, mas não atrelados a isso. E aí surge aquela primeira questão, né? Por que eu preciso me certificar? Eu acho que, e por onde eu começo? Eu acho que existem dois pontos principais. A certificação ela pode ser necessária para necessidades de negócio. Se eu não me certificar, eu não vendo, ou eu me certifico para mostrar para o público em geral que a minha empresa atende requisitos mínimos e isso mantém e garante que a minha empresa se mantenha dentro daquele negócio sem qualquer dúvida quanto à sua lisura. Eu acho que esses são pontos importantes. Então, a pergunta é, as empresas espontaneamente procuram a segurança da informação para se certificar? Fala a verdade, não. Elas precisam ter algo de interesse que demonstre que aquele investimento feito vai ter um payback. E normalmente, qual é esse payback? Ou é cláusula de barreira dentro do mercado, ou é impedimento, né, nesse caso aí, de você ter um crescimento espontâneo da sua empresa, a fim dela poder crescer e galgar novos mercados. Então, a decisão, ela não começa no âmbito técnico, ela começa no âmbito administrativo, junto aos donos do negócio, que vão ter que pensar num plano que inicia desde o diagnóstico, identificando o que existe, o que há dentro do ambiente, entendendo os riscos, para depois se estabelecer todo um plano de adequação e, como diria a palavra mágica, entrar em conformidade aos requisitos dessa norma, nesse caso. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente pode, então, colocar para o pessoal que está nos ouvindo que a certificação, ela vem por parte de um terceiro, né? Que tem total autonomia, não tem nenhum tipo de conflito de interesse quanto àquela determinada organização conseguir obter ou não a certificação. Certificação, ela pode ser sobre pontos diversos, né? Você colocou muito bem, tudo começou com a questão da qualidade dos produtos, e hoje você tem certificações para inúmeras coisas, né? Na área de segurança, você tem certificação, na área de compliance, você tem certificação, e por aí vai, né? Você tem certificações inúmeras. E aí, outro ponto que é importante colocar para o pessoal, que no Brasil se usa muito esses padrões criados pela ISO. Mas, como você muito bem colocou, não é o único, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos se usa muito mais NIST, né? Porque é o órgão de padronização, né, como eles chamam de standard, aqui dos Estados Unidos. Então, a força que uma certificação ISO tem nos Estados Unidos, querendo ou não, isso por uma questão de mercado, talvez não tenha, em certas situações, o mesmo peso que tem uma NIST por causa da forma que o mercado enxerga, né? Estou generalizando. E vice-versa, né?
Tem mercados que, de repente, ISO faz mais sentido. Tem só essas duas? Não, tem inúmeras outros órgãos de certificação, né? Tem na área financeira, tem para tudo que você possa imaginar, né? Na parte de produção. Então, é importante a gente colocar isso para o público. E outra coisa que é importante, falando de privacidade, trazendo um pouquinho de histórico, um pouquinho de informação, um pouquinho de farinha aqui para a gente fazer bolo, não existe nenhuma ISO para conformidade, no ponto de vista completo, de privacidade de dados. Isso ainda não existe, né? O que existe, sim, é a 27701, né? Que é de segurança da informação, né? Então, eu costumo explicar que existe uma diferença entre privacidade de dados e proteção de dados. Às vezes a gente acaba utilizando o termo como se fosse a mesma coisa. Eles são complementares, mas não é a mesma coisa. O dado protegido não garante que você está tratando o dado conforme a lei. E você tratar o dado conforme a lei não quer dizer que o dado esteja protegido. Portanto, eles são complementares. Tem sim a ISO 27701, que é de segurança da informação, já caindo para proteção de dados, já caindo para privacidade de dados, já considerando algumas coisas. Mas, do ponto de vista da LGPD, tem muita coisa que não é tratada na ISO 27001. Né? Isso só para... Porque o mercado ele começa a imaginar, se eu conseguir essa certificação, eu comprovo que eu estou em conformidade. Não, você comprova algumas coisas. Outras eu consigo tecnicamente te colocar porque vão ficar de fora, né? Agora, trazendo um pouco mais de farinha para fazer bolo, tem aí duas novidades, tá? A primeira delas é que, o mês passado, o maior órgão de privacidade de dados na Europa, que é o Conselho, né, aprovou a primeira certificação na Europa para um programa completo de privacidade de dados. Não é ISO, não é NIST. É um padrão que foi apresentado por uma organização sem fins lucrativos focada 100% em privacidade de dados, uma metodologia que foi apresentada e que o Conselho homologou. Portanto, essa é a primeira certificação homologada por uma autoridade de privacidade de dados. Aí, no caso, todas as autoridades europeias, porque foi feita via Conselho, né? Isso serve para a Europa. Provavelmente a gente vai começar a ver algumas coisas no Brasil relacionadas ao assunto. A outra novidade que tem se falado pouco no Brasil, e que é interessante, é que uma das questões que você trata em privacidade de dados, principalmente em projetos novos, é o que a gente chama de Privacy by Design, correto? Agora tem uma ISO para Privacy by Design. Antes o Privacy by Design era um conceito que foi cunhado por uma canadense, que trazia ali 7 princípios. Então era uma questão mais principiológica. A ISO colocou isso de uma forma mais pragmática, um pouco mais organizada, né? Um guideline, que no caso é a ISO, a ser seguido. Então tem mais essa novidade aí na parte de privacidade de dados. Para Privacy by Design, já tem uma ISO para isso, né? Agora, Marcelo, a gente está falando aqui da certificação, falamos de ISO, falamos de NIST, falamos de outras e tudo mais. Como é que... E ficou muito claro que a tomada de decisão ou é para trazer alguma espécie de vantagem na minha imagem, dizendo, olha, eu sou certificado, seja um produto, ou, de fato, porque aquilo é uma barreira de entrada, sem a certificação, eu não consigo caminhar com algumas coisas. Agora, eu acho que nem todo mundo teve a oportunidade de ter a experiência de passar por um processo de certificação. Não só de segurança, no âmbito geral. Normalmente, um processo de certificação, ele segue qual roteiro? Como é que é a dinâmica desse processo de certificação? Bom, eu brinco com meus clientes que no momento que eles decidem passar por um processo de certificação, eu digo que por um período finito a alma não é mais deles. Porque isso começa tudo com identificação dos ativos que ele possui. Então, hardware, softwares, processos, infraestruturas, serviços, dados, entre outras questões. Nós temos que entender como isso está mapeado de acordo com os processos de negócio, como isso atende as diversas necessidades corporativas,
para que realmente, em cima de um escopo específico, selecionado, você busque se certificar. E aí eu já digo que uma das formas mais rápidas de você certificar é certificar um ambiente com algo já controlado, e nesse caso é o data center. Ele acaba sendo um escopo rápido, mas, digamos assim, um atalho um pouco enganoso, porque tem gente que certifica data center dizendo depois que certificou a empresa como um todo. Isso não é uma verdade, mas as pessoas usam isso de uma maneira muito comum. Então, quanto menor o escopo, menor o custo, mas aí você pode ter surpresas mais adiante. Bom, vamos adiante. Considerando então que eu tenho que envolver as pessoas dentro de um processo de análise de risco, obrigatoriamente eu vou utilizar a 27005, que é, se for dentro das normas da ISO, tá? Porque o próprio nicho também tem suas recomendações relacionadas a riscos. Eu vou identificar pontos que não estão em conformidade, determinar um plano de ação para que eu possa implementar esse processo. Isso vai requerer investimentos na aquisição de tecnologias, ambientes físicos, se for o caso, contratação de pessoas, consultores, treinamento, e aí a parte mais volumosa de um processo como esse. Então, se eu tiver que estimar, dificilmente eu tenho um projeto que dure menos de um ano. E se eu tivesse dentro de um ano o fatiamento, eu posso dizer com tranquilidade, os 3 meses seriam essa primeira etapa até a análise do risco, os 6 meses, ou seja, mais 6 meses, seria um processo de implementação, onde uma vez que eu implemente, verifique, meça a eficácia, eu tenho que submeter isso para uma análise crítica pela alta administração, de tal forma que eles consigam avaliar o que eu atingi ou não, isso mais uns 2 meses, para que no último mês restante, no período de um ano, eu faço uma reavaliação em cima de pequenos ajustes em cima desse processo, para que de fato eu consiga aí conquistar o selo. Então, quando a gente fala um processo de certificação, um processo de conquista, é que nem quando o aluno pergunta, professor, você vai me dar nota? Não, eu não vou dar nota nenhuma. Você tem que conquistar, e a certificação você conquista, mas existe um porém, você tem que se recertificar periodicamente. Então, além de você implementar todo o processo, documentá-lo, manter a casa adequada, sanitizada, limpa, ou seja, chamando a faxineira, seria um exemplo mais lúdico, você tem que garantir que o processo não se deteriore, porque no ano seguinte você também tem que se recertificar. Eu estou falando a cada ano, porque existem moldes diferentes de renovação. Período, né? Exato. Mas, de qualquer forma, você tem que ter alguém que consiga manter o processo, senão, caso contrário, você vai perder aquele selo que você tão arduamente conquistou. Porque o fato de você ter conquistado a certificação num período não quer dizer que você conseguiu manter aquele mesmo padrão, né, que foi verificado. Perfeito, você descreveu aqui como é que, né, que seria, a grosso modo, um projeto para você tentar buscar a certificação, né, de uma forma mais abrangente. Eu acho que dependendo da certificação, você vai ter nuances ali, questões específicas. Agora, chegou a hora da obtenção da tal da certificação. Como é que funciona isso? Você escolhe qual, né? Você já escolheu lá atrás, obviamente, qual é a certificação, senão você não teria preparado tudo. Você entra em contato com o órgão certificador e, a partir daí, como é que funciona a dinâmica dentro de um processo de certificação? O que é essa organização que vai certificar? Porque a partir dali ela é que passa a gerir o processo de certificação. Como é que normalmente ela gere esse processo? Qual que é o passo a passo? Bom, até complementando o que eu respondi antes, muitas vezes a empresa ela busca fazer uma auditoria de primeira parte. Tá? Então, se quem quiser dar uma olhada sobre isso, existe uma norma que fala sobre esse assunto, que é a ISO 27007. A auditoria de primeira parte seria muito mais focada uma auditoria interna. E por que isso pode ser interessante? Porque no momento que eu faço isso com mão de obra contratada, especializada, antes de chamar uma empresa certificadora, isso pode resultar em menos esforços e trabalho por uma empresa certificadora. Então, pense que isso tem um custo. Quando a empresa certificadora vier constatar certas coisas, quanto mais não conformidades você vier a possuir, mais oneroso pode ser o processo. De qualquer forma, existe um FII, existe uma taxa que você tem que pagar para que você ainda possa ter o direito a se certificar.
onde você só terá direito se de fato você tiver em conformidade. Então, normalmente, sim, de fato, auditores independentes que vão te conferir uma certificação com base numa certificadora. E aí, nesse caso, você tem várias empresas que podem vir a ser consultadas. Existem empresas nacionais, existem empresas estrangeiras que podem conferir isso, que podem ser empresas aí de um certo porte ou até mesmo as Big Four. Então, vai depender também do seu interesse, do quanto você vai querer, do peso, quanto esse selo, mas obrigatoriamente ela vai utilizar a chancela da 27001. Tá? E aí, um ponto importante, a ISO 27001 teve mudanças em 2022. Assim como a 27002 também teve mudanças em 2022. Então, se você quiser estar atualizado no presente momento, eu recomendo que você já pense em se certificar já com base na norma atual. Claro que muitos ainda estarão certificadas ainda na norma anteriormente vigente, mas é um processo pela qual você tem uma reunião de kickoff, uma apresentação, todo o trabalho, acompanhamento, fornecimento de evidências, determinação da amostra que será escolhido, a avaliação dessas constatações, onde realmente o auditor vai produzir um relatório de auditoria que será entregue, apresentado, e aí, se você estiver em conformidade, terá sim a certificação conquistada. Legal, você começou a descrever aí no final o passo a passo daquilo que o auditor vai olhar, né? Isso. Porque eu acho que, de novo, pouca gente teve essa experiência de receber o auditor e saber qual que é o processo. E aí você descreveu ali, e você falou que ele vai colher as evidências, né? E a amostra. Portanto, nos leva a entender que isso é feito de uma forma um pouco mais superficial, no sentido de amostra não é o completo e evidências não é prova, é evidência, né? É dessa forma mesmo que normalmente funciona as certificações? Mas vamos imaginar o seguinte, se tem empresa que anuncia o seu balanço e depois você descobre rombos de valores financeiros, isso conferido por empresas certificadoras, o que E diria que auditorias grandes por trás. você acha que a segurança pode não ser infalível? Então, aí surge uma questão importante. A qualidade da amostra, a metodologia adotada, a presença de especialistas no acompanhamento da coleta dessas amostras vão te conferir uma qualidade maior ou menor sobre o conteúdo que está sendo tratado. Então, existe um pequeno detalhe nos bastidores que é o seguinte: você pode receber selo de diversas empresas certificadoras, mas a qualidade daquilo que de fato existe vai depender muito da qualidade de quem está por trás da execução desse processo. Então, nós temos o auditor que normalmente vai avaliar algo com base no conjunto normativo. Você vai ter o especialista que conhece bem aquele assunto e que vai avaliar criticamente aquilo que está sendo recebido até para validar aquilo que eu estou recebendo de fato. Ele faz sentido ou não? E aí, com base nisso, a auditoria ela tende a ser muito mais interessante, muito mais rica, porque o objetivo não é simplesmente receber e conquistar um selo, é garantir que eu estou adequado para reduzir custos financeiros com incidentes em segurança, por exemplo. Isso é algo que nós chamamos de retrabalho. Então, se a empresa está buscando uma certificação, ela pode procurar uma certificação, abre aspas, para inglês ver, fecha aspas, só para conseguir uma certificação, mas não ter algum recheio por dentro, ou realmente buscar algo mais sério e perpétuo, que de fato aquilo faça sentido em relação ao negócio, gerando valor agregado. Então, mas a decisão é do empresário. E todo cuidado, o barato em alguns momentos pode ser caro. Então, faça algo sério para que você não tenha consequências depois adiante para serem tratados e respondidos. Legal, assim, resumindo aqui, né? Tem certificações e certificações, né? E tem certificadores e certificadores. Às vezes a certificação que você busca, ela tem a credibilidade. Agora, quem está aplicando pode não aplicar da forma mais adequada, né? Eu acho que é importante colocar isso no mercado, porque é uma realidade de mercado, né? A gente acha que... e eu, particularmente, eu sei que às vezes sou um pouco polêmico, talvez seja um pouco desse meu viés jurídico, né? Eu adoro a questão da liberdade de expressão e acho que cada um
pode colocar ali aquilo que entende, lógico, dentro de certos parâmetros jurídicos, né? Mas eu acho que isso enriquece. E eu vou fazer uma colocação aqui. Eu questiono até... muito provavelmente o Marcelo não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu não gosto muito da metodologia. A metodologia, né, data máxima venia, como diriam os advogados, porque aí eu, de certa forma, faço uma crítica construtiva à própria ISO, né, e quem sou eu para falar da ISO, mas eu acho que a metodologia ela é um pouco falha em alguns aspectos, porque evidências e amostra, para você certificar que alguém segue isso e aquilo outro, eu acho, sinceramente, um pouco vago, né? Eu acho que a metodologia ela deveria ser um pouco mais aprofundada em certos aspectos, dependendo do tipo de certificação, né? Eu acho que isso melhoraria um pouco mais esse cenário que você descreveu, de você estar muito dependente de quem é o auditor, se tem a qualidade, a experiência e por aí vai, né? Mas essa é só a minha opinião. Você tem alguma opinião a esse respeito, que pode ser, obviamente, contrária à minha? Eu diria que complementa uma questão importante, e aí é uma crítica também à própria ISO. Ela usa muito uma palavra chamada convém. Então, se convém, amém, se não convém, beleza, né? E nesse aspecto, eu venho defender o NIST 800-53. Eu venho a defender o NIST Cybersecurity Framework. E por vários motivos, né? Enquanto eu tenho uma norma que obrigatoriamente eu não tenho a acessibilidade dela ao teor se eu não fizer uma aquisição, por outro lado, eu tenho um conteúdo público disponível, claro que em língua estrangeira, para poder ser trabalhado. Então, eu como profissional na área de segurança, eu vejo assim que a ISO ela tem espaço para poder melhorar, mas também entendo que o aspecto do auditor é trazer questões de não conformidade e evitar viciar as ações que devam ser feitas do ponto de vista de controles. Mas eu gosto do ponto de vista aí agora metodológico, acadêmico. A amostra é algo que vem da ciência estatística, da relevância. Então, normalmente, quando eu escolho algo nesse sentido, eu volto para essas ciências para definir relevância, para utilizar Pareto, curva normal, para realmente fazer isto. Mas isto não é usual da ISO. Então, nós temos que usar tudo que nós temos de ferramental da ciência para poder contribuir. Mas, de fato, a ISO não traz essas indicações. Eu acho que ficou claro que a gente tem que trazer tudo que a ciência tem, caso sejamos profissionais dedicados, né? Então, de novo, a gente tem que, no meu ponto de vista, suprir algumas deficiências da própria metodologia que poderia ter já colocado isso na própria metodologia, ou seja, você vai fazer um cálculo de Pareto, você vai, enfim, né? Então, eu tenho isso, pelo menos para mim, muito claro. E por que eu tenho isso? Agora, já entrando na questão de certificação de empresa para a privacidade de dados. Porque eu participei de um projeto muito interessante da Get Global International, que é uma consultoria de privacidade de dados internacional, né? Com operações na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, né? Nosso escritório dá todo o suporte jurídico para os projetos de adequação, LGPD, DPO as a Service, e por aí vai. E a Get Global International acabou de lançar no mercado uma certificação dela para a privacidade de dados, né? Que é o que a Get Global International chama de Privacy Proof. E o projeto interessante que eu participei foi justamente na criação, porque como eu descrevi logo no início, não existe certificação para programa de adequação à privacidade de dados. O que existe, como eu coloquei aqui, é uma certificação de segurança de informação que considera a proteção de dados, 27701. Existe uma ISO para Privacy by Design, mas não o programa inteiro de privacidade de dados. E existe uma certificação que acabou de ser homologada na Europa, que não é isso,
Na verdade, eu estou com ela aqui na frente, em cima da opinião 28 do Conselho, eles homologaram os critérios de certificação da Europrivacy, né, que é a certificação lá europeia, né, que não está no Brasil. Então, nós fomos construir uma metodologia para certificação de programas de privacidade de dados. Os desafios são inúmeros, né? Por quê? Porque no caso de um programa de privacidade de dados, você tem, que eu particularmente chamo de 4 pilares, né? Você tem um pilar de identificação de inventário, vamos resumir assim. Você tem um pilar de questões legais a serem verificadas, base legal, entre outras coisas. Você tem um viés de cumprir com os direitos dos titulares, então você precisa estar preparado para isso, e tudo isso em cima de uma cama de proteção de dados, né? Portanto, se você sabe muito bem o que você tem dentro de casa, se você está dentro da legalidade no sentido de ter as bases legais, de cumprir com os princípios da LGPD, né, de minimização e etc. e tal, se você tem toda uma estrutura para atender os direitos dos titulares e você, de fato, cumpre dentro de toda uma questão de proteção de dados, e aí é muito mais maduro do que privacidade de dados, porque aí você tem todo o histórico do pessoal de segurança de informação, né, todo esse histórico, essa bagagem que você está colocando da ISO, tem inúmeras certificações para a proteção. E você vê que são coisas bem... elas estão conectadas por causa da questão da LGPD, ou do GDPR, ou mesmo nos Estados Unidos, né? Hoje já são 6 estados norte-americanos com leis de privacidade de dados, fora setores que são muito bem regulados há muito tempo, como financeiro e saúde. Mas essas questões, elas são conectadas por causa da lei, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de gestão, elas são bem desconectadas, né? Porque ela é muito disciplinar, multidisciplinar. Então, eu tenho na parte dos inventários e tenho um controle melhor dos meus ativos de dados, vamos chamar assim, que tem um viés muito mais de processo, um viés muito mais de controle, de arquitetura até mesmo. A parte de conformidade com as normas jurídicas tem um viés totalmente jurídico. A questão de cumprimento dos direitos dos titulares é um viés de gestão de demanda, porque você é demandado por um terceiro, então tem que ter fluxo de informação, prazo de resposta, quem vai responder, quem que eu vou acessar, ou seja, OIM, organização e método, mais questão jurídica. E proteção de dados é uma questão extremamente técnica, segurança de informação. Você juntar tudo isso não é uma coisa muito fácil, né? E aí, outro desafio foi o fato que a gente acabou de abordar. Certificações vão pela evidência e pela amostra. O comitê era 80% formado por profissionais norte-americanos. Isso não funciona muito na cabeça deles, tanto é que você citou o NIST, né, que vem justamente dar um pouquinho mais de orientação nesse sentido dessa subjetividade que talvez tenha na ISO, né? E aí é um negócio muito interessante. O Privacy Proof, Marcelo, ele, na verdade, existem 4 certificações distintas, né? Tem uma certificação que eles chamam de Privacy Proof Full, que é tudo isso que eu expliquei, inclusive nessa parte de segurança, que caso, né, a organização queira que a Get Global dê uma olhada. Tem o que eles chamam só de Privacy Proof. Eu tenho todas as minhas certificações de segurança de informação, ISO, já fiz um trabalho maravilhoso lá com o Marcelo, tenho certeza que meus dados estão protegidos, mas eu preciso me certificar que todos os meus processos internos de privacidade de dados estão em conformidade. Então, é só a parte de privacidade de dados, né? E tem outras 2 que são interessantes. Uma é a certificação do seu produto ou serviço. Por quê? Dizer que a organização está certificada não quer dizer que o seu produto está adequado à LGPD ou qualquer outra norma de privacidade de dados. Imagina uma empresa de software. A empresa pode estar adequada enquanto organização, mas se o produto dela não tiver,
qualquer um que compre aquele produto, um RP que seja, você traz para dentro de casa um liability. Então, você pode certificar o produto. O produto passou por uma certificação e ele atende às normas de privacidade de dados. E o último é a certificação do fornecedor. Como, no caso, as normas de privacidade de dados, né, na Califórnia, eles chamam de Business e Service Provider, a gente chama de controlador e operador, mas a dinâmica é a mesma, né? Se eu não tiver um operador de dados, um processador de dados, em conformidade com a lei, eu trago um liability para dentro de casa. Então, se aquele fornecedor já vem certificado que ele, enquanto fornecedor, respeita a LGPD, um ganho também. Mas aí tem um último detalhe, que é o segundo desafio que a gente tinha comentado, que é a questão da evidência e da amostra. E o Privacy Proof, ele traz uma característica que, para mim, é muito interessante, e aí eu queria ouvir a sua opinião. Para mitigar essa questão da evidência, ele tem dentro da metodologia tudo aquilo que as outras certificações fazem, de coleta de evidência, amostra, os documentos, mas ele tem também uma coisa que foi inspirada no pentest. Ele cria, obviamente, alinhado com a autogestão, situações que, para a organização, aparentam ser reais, mas elas foram colocadas lá intencionalmente, para analisar como a organização reage diante daquelas situações. E diante destas situações, esses cenários que são criados, o auditor consegue verificar se de fato aquele programa de privacidade funciona na prática, né? Porque o que tem existido muito no mercado é um programa de privacidade de dados, eu chamo de papel, né? No papel. É de papel, ele não se sustenta. O papel aceita qualquer coisa. Então, você tem todas as regras, você tem todos os processos. Isso não quer dizer que a organização, os funcionários, os fornecedores, diante de situações reais, seguiram aquelas regras, seguiram aqueles processos, né? E aí eu queria ouvir a sua opinião em cima disso. Bom, existem duas formas para nós medirmos certas coisas, né? Verificar controles estabelecidos de uma maneira estanque, que realmente é o primeiro cenário tradicional. Verificar a eficácia dos seus controles colocando em ação. Isso é muito parecido com os processos utilizados para simular eficácia em duas atividades específicas: processo de resposta a acidentes, processo de continuidade de negócio. E, de fato, estes são exigências específicas e pontuais quando nós falamos de avaliação de eficácia em dois cenários muito específicos, que normalmente eles não estão dentro de uma questão mais abrangente dentro da norma. Eles só são testes periódicos que nós recomendamos anualmente em relação à segurança da informação do que tange essas questões. E aí toda a questão de gap, ele vira insumo para aprimoramento, para que realmente a empresa se prepare ou se adeque para isso. Então eu gosto da ideia, sim, do ponto de vista de provocação de cenários. E isso ajuda a identificar a dinâmica. É claro que aí nós falamos aqui no Brasil, né, jogo jogado. Ou você combina com as pessoas que haverá um exercício, ou você os pega de surpresa. Então, eu diria que é bem interessante saber em que cenário isso se aplica, porque o pegar de surpresa, que seria o ideal, muitas vezes a empresa não vai querer tratar disso, porque isso pode coincidir num período de mudança, de freezing, de interesses de negócio que poderão ser impactados. Então, eu acho que é uma forma interessante de se coletar evidências complementares, de fato, e que se tenha pelo menos uma garantia de que o carro que você comprou não venha simplesmente com aquele selo de OK de fábrica, mas que tenha passado por um test drive. Então, eu gosto da ideia e ele tem, pelo menos na minha percepção, uma similaridade em termos de comparação dessa maneira. Perfeito. Então, a gente tem a chancela aqui de uns maiores profissionais de que a metodologia faz sentido pelo jeito, né? Até porque ela é um complemento, ninguém vai abrir mão de todas as etapas de evidência, amostra e todo o procedimento, mas acho que isso realmente agrega. E com relação ao ponto que você muito bem colocou, se está combinado ou não, né, com a outra parte, lembro aí de uma passagem, eu adoro ler biografia, e quando eu li a biografia do Garrincha,
essa é conhecida, quase todo mundo já ouviu, né? O técnico falou, você faz assim, 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 assado. Ele perguntou assim, não, tudo bem, mas você já combinou com o adversário? Né, assim, fácil falar, mas precisa ver se a outra parte vai me ajudar também nisso tudo, né? Então, é a mesma coisa. Na metodologia, vai ser dada por cliente 2 opções, e no relatório vai sair. A opção foi com o conhecimento, ou a opção foi sem o conhecimento, porque a auditoria ela é independente. E aí, se alguém quiser ler, né, alguém fala, vocês são certificados, só que deixa eu dar uma olhada, né, em todo o dossiê, vai estar constando lá qual foi a opção da empresa. É óbvio que, no meu ponto de vista, quando me perguntarem, eu vou dizer que seria muito mais conveniente, como você muito bem colocou, sem o conhecimento da organização como um todo. O efeito surpresa, né, ele é importante para tudo isso. E aí, só para ilustrar, vão ser criados cenários desde de aplicação do Privacy by Design, resposta a solicitações de titulares de dados, situações de contratação no RH que envolvam dados sensíveis, são inúmeras possibilidades de criação de cenários para entender como é que a organização reage. E é muito interessante tudo isso, porque tudo isso vem num momento apropriado, que é no momento onde a ANPD acabou de soltar a resolução da dosimetria, né, que tanto tem se falado. Dosimetria, eu estava participando de uns eventos e falei que dosimetria ar-condicionado, vamos assim dizer, né? Ele não é um aquecedor, ele não é um refrigerador, ele é uma máquina que você adequa à temperatura, né? Por isso que o ar é condicionado. O que eu quero dizer com isso é que a dosimetria, ela não é só para agravar, ela também é para atenuar, né? Então você tem várias regras, algumas bem subjetivas, tá? Que falam dos atenuantes. Um deles é justamente você ter um programa de adequação, um programa de privacidade de dados implantado. O nosso próximo episódio, já adianto aqui para o pessoal, é justamente com um dos gestores da ANPD e a gente vai falar justamente dos atenuantes, né? E, muito provavelmente, pelo menos na minha opinião, uma empresa que tem um programa certificado por um terceiro independente, dentro de uma metodologia que faz sentido, uma metodologia que agrega e que diz que em situações reais ficou comprovada que a organização não só tem no papel as regras, mas as cumpriu dentro dessas situações, passa a ser um belo de um atenuante, né, dentro dessa situação. E aí, de novo, a gente gostaria de saber qual é a sua opinião, Marcelo, diante disso que eu estou te colocando aqui. Bom, como nós dissemos, né, e comentamos até antes, o princípio da boa-fé é um dos aspectos que vale para qualquer negócio. A privacidade também é uma delas. E quando nós dizemos sobre eventos, o que é um acidente e o que é um incidente? Acidente é quando você fez de tudo para prevenir algo e mesmo assim ocorreu um evento negativo. E aí o que acontece? Dentro do processo, se você previne, se você tem processos, se você os mantém da melhor forma possível, eventos podem vir a ocorrer, não tenha dúvida. Agora, quando é algo criminoso, quando você deixa de tomar ações que fazem parte do seu papel, e aí vamos negligência, imprudência, imperícia. Exato. E eu vou ilustrar um caso muito típico que está ocorrendo muito em São Paulo. Quando você tem pessoas que atravessam uma faixa e ônibus acabam atropelando o pedestre que está atravessando na faixa, não havendo cuidado sobre o pedestre, nós não podemos dizer que isso simplesmente é um acidente. Se o motorista estiver bem treinado em situações inesperadas, ele vai tomar ações mais cautelosas, visando preservar a vida de um terceiro. Então, quando nós falamos de privacidade, não estamos falando da vida, de perder a vida, mas estamos falando dos dados que representam a vida de um terceiro, de uma maneira muito análoga. E se nós temos algo que, de fato, é feito a todos os esforços,
que são possíveis, dado limitações técnicas, processuais, administrativas ou de negócio, onde a ganância não é o elemento e a mola propulsora, fazendo com que realmente o cidadão ele tenha os seus direitos preservados, eu entendo que isso, em resumo, é princípio de boa-fé. E eu gostei da dosimetria do ponto de vista de, claro, eu sou um engenheiro de formação, adoro fórmulas matemáticas. Quando eu vi todas elas trazidas exato como anexo e parâmetros, eu acho que a dosimetria, ele precisa realmente, de fato, ter elementos como estão bem dispostos para serem objeto de cálculo. E é claro que aí, o que pode ser de grande contribuição? Exemplos de cenários que vão contribuir as pessoas exercitarem nesse cálculo, porque elas mesmas poderão criar cenários, se for conveniente, para poder, por exemplo, estimar situações que elas possam vir a sofrer. Então, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida muito tangível. Concordo com você. Eu já participei de um evento com esse profissional, que a gente está aguardando um pouquinho para anunciar, que é membro, né, da ANPD, e coloquei para ele que, no caso desses cálculos, ele facilita até para nós, consultores, né, consultoria jurídica, de privacidade de dados, enfim, na aplicação de uma coisa que pelo menos nós fazemos há muito tempo, que para o meio do jurídico era uma coisa um pouco fora do padrão, que é aplicar a metodologia COSO, né, para dimensionar risco jurídico. Porque como o risco jurídico é extremamente subjetivo, é muito difícil você fazer isso, e alguns acham até meio leviano, não pode falar isso. Mas, como você falou, quase tudo é estatístico, né? Para aqueles que não sabem, metodologia COSO, vamos pensar num gráfico muito simples, né? Com duas vértices, aqueles que estão nos ouvindo, só nos ouvindo, um L, né? Aquele gráfico que é um L. São duas vértices, uma na horizontal, outra na vertical. Em uma delas, a gente vai tentar medir a probabilidade daquele risco ocorrer. Ok? Na outra, nós vamos medir o potencial do risco. Se ele ocorrer, a gente está falando do quê? Né? Na probabilidade, você vai ter remota, possível, rara, remota, possível e certa. Vai acontecer, uma questão de tempo. Na outra, aí você tem várias possibilidades. Uma delas é justamente a financeira, né? Nós, no caso jurídico, nós criamos a nossa metodologia própria ali para nos comunicar com os clientes. Óbvio que tudo que for questão criminal, pouco importa o valor. Ele já é no catastrófico, né? Porque ele tem o pequeno, o médio, o grande e o catastrófico. Mas aí o resto você mede ali por questões financeiras, né? Normalmente a gente utiliza o impacto no EBITDA da empresa. A gente pode utilizar outros critérios, se for o caso. Com a dosimetria, a gente consegue calcular um pouco melhor o tamanho do problema. E aí fazer um enquadramento um pouco melhor, né? Isso aqui que eu identifiquei que é um risco. E a probabilidade é essa. Se ocorrer, a multa pode ser essa aqui. É lógico que no nosso caso, nós acrescentamos outras variáveis, porque o pessoal está muito focado na questão da NPD, da multa, mas você tem outros riscos jurídicos aí, ação do Ministério Público, ações individuais dos titulares, PROCON e por aí vai. Achar que eu só preciso me preocupar com a multa, eu acho que é um erro, uma visão um pouco limitada dos riscos que você corre, né? Mas do ponto de vista das multas, você tem um parâmetro, como você colocou, um pouco maior para poder medir dosimetria, né? Qual que seria o impacto, pelo menos financeiro, nesse caso, né? Então, é muito interessante você trazer isso, sim, Marcelo. Eu acho que tudo acaba agregando, né, para uma maturidade maior do mercado, e agora a gente deve passar por esse momento de certificações de privacidade de dados para as empresas. Algumas, muito provavelmente, vão se valer do nome que as organizações têm enquanto certificadoras para outros assuntos, e outras vão ser especialistas no assunto, assim como existem em outros mercados, né? Mercado financeiro, você tem as certificadoras que têm certificações financeiras e tem algumas certificações que são específicas, que não são dessas organizações, para o setor financeiro, por exemplo, né? Privacidade de dados, acredito que vai seguir o mesmo caminho, né? Então, Marcelo,
Gostaria de agradecer sua participação aqui. Mais uma vez, foi um imenso prazer tê-lo aqui. Vamos seguindo aí nessa caminhada, agora focado não só nas questões... Segurança de informação é um assunto, né, que nunca vai sair de moda, nunca vai sair de pauta. Eu costumo dizer, assim como privacidade, segurança de informação não é um problema a ser resolvido, é uma condição a ser administrada, né? E não é uma coisa que nunca acaba. A gente vai ter que administrar essa condição, essas situações a todo momento, e certamente contar com profissionais qualificados como você e sua equipe é muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado aí por participar aí do nosso podcast. Eu fico grato, Cotes, mais uma vez de estar junto aí a todos vocês. E complementando até a palavra do Cotes, é o seguinte: a questão de segurança é um aspecto importante de se ter ciência sobre qual estado você está. Porque somente assim, como clínico geral, se você não vai ao médico, tampouco eu vou poder te diagnosticar sobre o melhor tratamento que você possa vir a ter. Então, como o Cotes comentou, isso é contínuo. Você não vai no médico porque simplesmente você tem um sintoma. Você vai antes para prevenir, por exemplo, condição de saúde que possa ser aí descoberta em um momento inadequado, e você pode ter péssimas surpresas. Então, Cotes, mais uma vez aí, uma grande satisfação de conversar com você, com o público, e um abraço aí para todos. Muito obrigado. Para todos que nos acompanharam aqui, fica o convite para o próximo episódio, como eu coloquei, falando de atenuantes dentro da dosimetria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também fica o convite para que vocês verifiquem os outros episódios que estão lá sobre assuntos também extremamente interessantes. A gente está falando em 2 episódios na sequência sobre privacidade de dados, mas existem inúmeros outros assuntos lá relacionados a direito e tecnologia. Então, desde o e-commerce, blockchain, inteligência artificial, que, né, a gente já vem falando de inteligência artificial já há um bom tempo. Outro dia, levantaram, tem um artigo que a gente escreveu no Valor Econômico de 6 anos atrás, né? E agora, com essas tecnologias novas que estão se disseminando mais na sociedade, inteligência artificial está ficando um pouco mais popularizada. E consequências jurídicas vêm a reboque, né? Então, gente, muitíssimo obrigado por mais esse episódio. Convite feito, e nos vemos numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.